Então vamos à entrevista com o advogado José Antônio Rosa. Hoje nós vamos falar sobre a questão da arrecadação dos candidatos para a campanha eleitoral. Esse é um tema sempre nevrálgico. Os candidatos já podem começar a pedir dinheiro ou por enquanto ainda não? E se os candidatos não podem, os partidos podem arrecadar dinheiro e depois utilizar esse dinheiro na campanha eleitoral? Bom dia, doutor José Antônio Rosa, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Antero, bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Capital. Para nós é sempre um prazer participar desse programa e poder esclarecer esses assuntos que são de fundamental importância na vida não só dos candidatos, mas de toda a população do estado. Os partidos, eles podem a todo e qualquer tempo arrecadar, não há nenhuma previsão diferente disto de arrecadação. Além do fundo partidário, as demais modalidades de arrecadação podem ser efetivadas pelos partidos. Apenas que no período eleitoral, os partidos ficam obrigados a abrir uma conta de campanha. No caso deste ano, a eleição é municipal, então são os diretórios municipais dos partidos. A partir do dia 15 de agosto, ficam obrigados a abrir uma conta que vai chamar Eleições 2016, Eleições Municipais 2016, com o mesmo CNPJ do partido, que é para não haver contaminação dos recursos de fundo partidário e os recursos outros doados por parceiros, por entes, por pessoas físicas ou de arrecadação de outras modalidades que forem feitas pelo partido. Então, não há nenhuma proibição com relação a isso, mas é preciso tomar cuidado para não misturar o público com o privado. Aquilo que é do fundo partidário, que tem uma prestação de conta como se fosse uma prestação de conta de dinheiro público, e é dinheiro público, e os outros recursos que ingressarem no partido. Uma dúvida que surgiu exatamente em função da sua explicação. A lei eleitoral deste ano proíbe doação para candidatos de pessoa jurídica. Sim. Os partidos podem arrecadar de pessoa jurídica? Os partidos tiveram arrecadação até o ano passado, antes da vigência da lei, de pessoa jurídica. Então, existem nos partidos ainda recursos oriundos desta arrecadação. Por isso é que ficou obrigado aos partidos, mesmo agora no período que não está em campanha, eles têm duas contas, uma conta que é para gerenciar os recursos do fundo partidário e uma conta que é para gerenciar os recursos oriundos das doações, inclusive de pessoas jurídicas que tiveram no ano passado. Então, essa separação é importante para poder diferenciar o que é recurso público e o que é recurso privado. Portanto, não pode, né? Não pode. Financiamento de campanha eleitoral, Zé Antônio Rosa. O financiamento terá que ser exclusivamente através de doações de pessoas físicas? A partir de 2015, com a reforma eleitoral, que a imprensa toda chamou de mini reforma eleitoral, a lei 13.165/2015, ficou proibido a doação de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais. Então, a permissão agora é apenas para a pessoa física, ou seja, só o CPF pode fazer doação. E essa doação, ela deve ser feita por pessoa física no limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior, declarado no imposto de renda. Eu vou repetir, declarado no imposto de renda, ou seja, quem não declarou o imposto de renda de 2015 não pode doar em 2016. Mas o autofinanciamento pode. O próprio candidato, se tiver condições e quiser doar todo o dinheiro dele para ele mesmo, pode. Pode. O autofinanciamento é permitido no limite dos valores permitidos, e esses valores permitidos é uma novidade para este ano. Todas as cidades brasileiras existe uma tabela aprovada por uma resolução do TSE, que está na base do TSE de informações. Quem quiser acessar ela é muito fácil, é só entrar no site do TSE, vai entrar lá Eleições 2016, aí tem um ícone lá que fala Normas e Documentação. Nesse ícone Normas e Documentação tem lá
a tabela em uma das resoluções que cuida de arrecadação de campanha. E essa tabela, ela tem todos os municípios brasileiros de todos os estados. E o valor é o maior valor gasto nas eleições de 2012, descontado 30%. E aí esse valor vai ser corrigido agora, no dia 20 de junho, pelo INPC. Essa correção será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral e será republicada uma tabela corrigida. E esses valores corrigidos, agora no dia 20, são os valores que serão aplicados na campanha, tanto para prefeito quanto para vereador no ano de 2016. Então, voltando aqui à pergunta, que é se pode o candidato fazer a autodoação, quer dizer, o autofinanciamento da sua campanha. Ele pode, dentro desse limite do valor que estamos colocando aí e dentro do limite do que ele tem de recursos disponíveis na sua declaração de imposto de renda do ano de 2015. Porque não pode o cidadão, o candidato, ele se autofinanciar, eu posso doar para mim mesmo, então eu vou doar para mim tudo que eu preciso de doar aqui e fazer a doação. Simplesmente taca ali doação. Vou dar doação. Aí quando vai verificar o imposto de renda dele, ele tem uma casa, uma carro e um rendimento de R$10.000 por mês. E ele doou R$300.000. Da onde saiu esse dinheiro? Então é preciso que o autofinanciamento de campanha, ele tem que ter lastro. Tem que ter, esse lastro tem que estar também na sua declaração de imposto de renda. Caso isso não aconteça, evidentemente esse candidato terá problema na sua prestação de conta e mais, terá problema de Caixa 2 e mais, terá problema de crime eleitoral que vai ter que responder pelo artigo 299 do Código Eleitoral Brasileiro. Prestação de contas durante a campanha eleitoral, porque o Brasil está acostumado. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero só complementar, porque nós falamos aqui do gasto, da arrecadação de financiamento só através do CNPJ, do CPF, que é a doação de pessoa física. Aí tem uma doação de pessoa jurídica que pode ser feita, que é a doação partidária. O fundo partidário eleitoral pode ser disponibilizado para os candidatos na eleição de 2016 e as eleições todas que por fim virão na sequência. Então, além da doação de pessoa física e da doação do próprio candidato, há ainda a doação do fundo partidário, em termos de doação. O fundo partidário pode ser repassado aos candidatos, e é por isso que tem uma conta que vai ser aberta em nome de eleições 2016. Essa conta vai ser aberta tão logo comece a campanha eleitoral. Esta conta, ela presta conta dela, o partido tem que prestar conta dela junto com a prestação de conta dos candidatos. Quando chegar ao final do mês de novembro, onde não tem segundo turno, e for feita a prestação de conta dos candidatos, essa conta terá que ser prestada a conta também, para poder bater as informações todas e saber o que foi que aconteceu. E aí o partido pode disponibilizar. Além disso, foi aprovado na lei do ano passado que os 5% do fundo partidário deve ser disponibilizado para a utilização nas políticas de mulheres. 5% do valor total do que for disponibilizado do fundo partidário, que foi repassado do fundo partidário. Esse 5% neste ano da eleição pode ser usado na campanha das mulheres, sem prejuízo de outras doações que o fundo partidário possa fazer. Sim, esse é o valor mínimo. Mas sempre até o limite. Sempre até o limite. Então, esse 5% que esse ano deveria ser gasto na divulgação e promoção das políticas das mulheres, ela pode ser gasta com a campanha das mulheres, e isso justificado, ela é tomada como prestação de conta desse gasto sem nenhum prejuízo para as mulheres. Depois disso, o fundo partidário, o autofinanciamento e a doação de CPF, nós temos uma outra possibilidade, que é a arrecadação com eventos do candidato, após aprovado em convenção, com a conta aberta, e só pode gastar e só pode receber dinheiro de doação após a conta estar aberta. Nós já falamos sobre isso aqui. Após a conta aberta, o candidato pode promover arrecadação, promover evento para fazer arrecadação de recursos para sua campanha. Vou dar um exemplo: pode ser feito um jantar. Esse jantar pode ser feito num local, pode alugar o local para fazer esse jantar, fazer o jantar, pode ter bebida no jantar, só não vai envolver, no caso aí, entendo bebida, o candidato ir lá pedir voto e tal, mas ele pode fazer o evento, comunicar esse evento à Justiça Eleitoral, e aí a Justiça Eleitoral pode ou não mandar um observador para ver como é que isso se deu.
Nessa comunicação vai dizer local, endereço, do que se trata o evento, é um jantar com palestra, é um jantar sem palestra, é só palestra ou é só jantar, e aí a Justiça Eleitoral vai estar sabendo disso, e este evento tem que ser prestado conta dentro da prestação de conta de campanha, mas uma prestação de conta separada, uma contabilidade separada. E eu costumo dizer o seguinte, que não pode o candidato, sim. Não pode o candidato, vou fazer um jantar para arrecadar fundos. Aí ele vai lá e diz, olha, o ingresso custa R$30, aí o jantar vai custar 30, 35, R$40. Isso não é arrecadação de fundos, isso é um evento com jantar para poder captar voto. O que vai ser caracterizar como evento eu vou gastar R$30 para fazer o jantar e vou cobrar R$300 cada entrada. Então eu vou pagar R$30 a despesa que eu tenho que pagar e vou arrecadar R$270. Um exemplo. Então sempre o valor tem que ser um valor tal que ele vai estar arrecadando recursos para a sua campanha. Lembrando, tem que prestar conta disto separado dentro da prestação de conta do candidato. Tá certo. Então na próxima quinta a gente fala de prestação de conta, de gasto de campanha, de estimáveis em dinheiro, né? Que é também um probleminha a mais. A mais não, sempre teve isso. Mas é um problema com os quais os candidatos têm que se preocupar. Tenho para mim que ou nós vamos ter uma eleição bastante igualitária, com todo mundo tendo mais ou menos a mesma chance, ou vão precisar de uma outra lava-jato depois da eleição, porque teremos um super caixa 2. Zé Antônio Rosa, obrigado. Alguns super caixa 2, né? Obrigado. Porque cada município pode ter aí uma... Só concluindo, Antero, pra gente concluir esse bloco aí, quando você tem, o candidato tem arrecadação, pressupõe-se a prestação de conta. Lembrando que tudo aquilo que for arrecadado de recursos que entrar na campanha, mesmo esse evento que está sendo feito, você vendeu o ingresso e entrou dinheiro na campanha, emitiu o recibo, fica obrigado a prestar conta em 72 horas. Isso é uma novidade para essa campanha e tem um site do TSE que vai disponibilizar para que os candidatos coloquem lá a prestação de conta, e tem uma prestação de conta parcial a ser feita durante a campanha ainda, entre os dias 13 e 15 de setembro, e depois a prestação de conta final.